Paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos para meditarmos na boa, perfeita e verdadeira Palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, diz-nos assim o versículo de número 8. Vamos falar mais uma vez do nosso Senhor Jesus, o nosso modelo, o nosso referencial, aquele que nos ensina, que nos mostra, não apenas com palavras, mas com o seu exemplo, com a sua vida, nos mostra como vivermos neste mundo tão conturbado como os dias de hoje. Diz assim o versículo de número 8 de Hebreus 5. Embora Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que coisa linda, não é? Você e eu, nós podemos refletir sobre isso e entender que Jesus, como homem, ele veio e tinha a mesma natureza minha e tua, a mesma natureza rebelde, a mesma natureza pecaminosa, que deseja pecar. Jesus não pecou, evidentemente, mas ele veio debaixo daquela semente, né? Ele tinha desejos, tinha paixões, tinha vontades, como eu e você, tinha temores, como está escrito, né? Ele orava, ele clamava a Deus e foi livre daquilo que ele mesmo temia, daquilo que ele mesmo estava pedindo. Ele foi livrado por Deus, pelo Pai, né? Foi dado graça a ele para lhe suportar. E agora nós vemos que, embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência. A obediência é um aprendizado que eu e você podemos então nos esforçar para aprender. Não é fácil, não é, irmãos? Não é fácil obedecer, porque a gente tem as nossas vontades, nós temos os nossos desejos, nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. Mas Deus nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina este segredo de nós aprendermos a obedecer. A quem devemos obedecer? Jesus obedecia ao Pai, e havia uma linha hierárquica, então ele obedecia ao Pai, ele fazia tão somente aquilo que o Pai mandava, por isso ele tinha paz no seu coração, por isso ele foi tão agradável a Deus dessa maneira, porque ele compreendia, ele entendia, ele aprendeu a obediência. Agora é importante lembrar isso, irmãos, está escrito em Hebreus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Às vezes, infelizmente, nós só aprendemos a obedecer através do sofrimento, através da dor, através da perda, através de situações que nós passamos e olhamos para trás e dizemos: poxa, não vou fazer mais isso, não vou cometer mais isso. Aprendemos a obedecer por causa do sofrimento, por causa daquilo que sofremos, né? E Jesus, diz a palavra, ele aprendeu a obedecer através do seu sofrimento, através das coisas que ele mesmo padeceu, que ele mesmo sofreu. E diz ainda o versículo de número 9, e tendo sido aperfeiçoado. Você pode imaginar que Jesus precisou ser aperfeiçoado? Eu e você precisamos, mas Jesus, o Filho de Deus, precisava. Mas a palavra de Deus diz isso, que ele como homem, como ser humano, ele foi aperfeiçoado, ele passou por essa perfeição e tornou-se, aleluia, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mais uma vez nós vemos que coisa preciosa, que coisa linda, o nosso Senhor Jesus trabalhando, operando, sendo e se tornando o autor da salvação de todo mundo, irmãos. Não é de todo mundo. De todos que chamam ele de Senhor? Não. De todos que o recebem como Senhor e Salvador? Sim, é tão importante chamar Jesus de Senhor e recebê-lo como Senhor e Salvador, mas tem que haver prática, tem que haver obediência. Se eu não obedeço, então eu estou fora, porque está escrito, ele foi aperfeiçoado e tornou-se o autor
da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, esta compreensão que se nós não obedecermos, se nós não temos Jesus como Senhor de nossas vidas, se Ele não é mesmo o Senhor, se eu não obedeço Ele em tudo, então, amados, poxa, eu não estou debaixo deste manto de salvação eterna. Jesus tornou-se, aleluia, Ele tornou-se, graças a Deus, autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Então, eu quero te dizer que a obediência é fundamental. A obediência é fundamental. Alguém dizia que o abecedário começa com ABCD, mas a vida cristã, a vida com Deus, começa com obedecer. Nós precisamos aprender este segredo. E obedecer significa negar, às vezes, a nossa vontade, negar o nosso eu, deixar o nosso eu de lado para cumprir a vontade daquele que tem o direito, ou que tem a responsabilidade, ou ainda que merece a obediência. Eu e você precisamos tanto aprender esse segredo. Você já aprendeu? Já vivemos assim? Temos obediência ao Senhor, né? Jesus disse, certa vez em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 7, por que me chamais Senhor, Senhor, e não me obedecem? Ele outra vez, no Evangelho de João, ele disse, capítulo 14 também, se não me falha a memória, João capítulo 14, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. Então, o amar a Jesus não é ficar dizendo Senhor, 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 mas obedecer, ter os seus mandamentos e guardá-los e obedecer. Amém, amados? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos orar por nós mesmos e pedir misericórdia, porque às vezes pensamos que estamos tão bem, mas de repente olhamos para Jesus que aprendeu, olhamos para Jesus que foi aperfeiçoado, e eu e você precisamos tanto aprender esse segredo e também sermos aperfeiçoados nele. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos se você puder. Pai eterno, nós te agradecemos. Tu és tão bom para nós. Te glorificamos por nos dar este privilégio, meu Deus, de te servir, de ser teu. Muito obrigado por nos mostrar a tua palavra. Muito obrigado por teu Espírito que vem até nós e nós aprendemos que o Espírito Santo também é dado àqueles que lhe obedecem. Desta forma, meu Pai, eu desejo tanto te obedecer. Eu quero te obedecer, eu quero cumprir a tua vontade. Senhor, mesmo que isso traga para mim sofrimento, mesmo que isso não seja aparentemente tão bom para mim, mas eu sei que é o melhor e por isso eu te peço, me ajude a ser um servo obediente, cumpridor da tua vontade e da tua palavra, de deixar o meu eu de lado e fazer o teu querer. Eu te peço, meu Pai, oro por esse irmão, meu Pai, que está internado, que está sob cuidados médicos, um irmão tão amado, e eu oro por ele. Peço a tua mão sobre ele, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, cuida da vida do teu servo, nós te pedimos. Peço-te, meu Pai, por esta criança, por esta vidinha tão preciosa, que precisa da tua ajuda. Eu oro, intercedo, que as tuas mãos estejam sobre ela, sobre os seus familiares. Clamo, meu Pai, por aqueles que hoje estão passando uma dificuldade, que hoje estão enfrentando o dia mau, estão, meu Deus, atribulados, aflitos, quem sabe com uma preocupação, com coisas que eles não sabem como vencer. Ajude-os, papai. Coloca as tuas mãos sobre eles. Eu oro pelo teu rebanho. Oro, meu Deus, pelos pastores, por aqueles que têm esta responsabilidade, este privilégio de pastorear o teu rebanho. Eu intercedo por eles. Clamo, meu Pai, que a tua bênção venha sobre nós, hoje e sempre. Eu oro
e te agradeço, meu Pai, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço e a palavra do Senhor, em nome de Jesus.